Ou é por amor, é pela dor, e 80% pela dor. Pela dor. Meu nome é Laura Mendes e eu convido você a vir comigo para a trilha do Serp. Let's go! Let's go! Let's go! E nesse terceiro episódio nós vamos conversar com o Ítalo Stadler. Ítalo, bem-vindo! Tranquilo, tudo Ansiosa para ouvir a história do Senhor. Vamos lá contar um pouquinho disso aí então, né? Seu Ítalo, a pergunta que abrange todo esse projeto: como surgiu o Serp na sua vida? O Serp surgiu na minha vida agora nesse mês de abril, vai fazer 18 anos atrás. E como acho que aconteceu com a maioria, ou é por amor, é pela dor, e 80% pela dor. Pela dor. São aqueles momentos difíceis que a gente tem que passar, né? E a gente supera. E nessa parte o Serp é um portal, é uma casa que te abre, te cura, né? E te incentiva a curar, a passar uma mensagem boa para os próximos, entende? Então, há 18 anos eu estava num período ruim, espiritualmente, fisicamente, com surgindo problemas de pressão alta, tudo. Parece que quando vem tudo de repente, uma situação vem de enxurrada, digamos assim, você fica muito abalado. Uhum. E nessas horas não tem um remédio melhor que a espiritualidade, tratar, conhecer. Então, para mim foi nesse sentido, há muito tempo atrás, que para a eternidade não é nada. E o Serp veio com uma enxurrada, o Senhor estava passando pela frente, a informação chegou até o Senhor, como que conseguiu, enfim, chegar até aqui? Essa chegada no Serp, ela aconteceu através de uma pessoa que era conhecida, da dona Leoni, do seu Nelson. E essa pessoa era meu compadre, e ele morava lá na Colônia Quintilha, eu moro na Colônia São Luís. Aí um dia ele me convidou: olha, compadre, estamos abrindo um centrinho novo em Alexandre, ali um pessoal conhecido, já tinha o centro lá perto da Sadia. Aí eu vim com ele, curiosidade, né? Aquela coisa, parece que elas vão se encaixando, né, devagarinho. E eu vim com ele. Aí já na primeira noite a Mafalda me chamou, né, e fez o convite para entrar na casa, que eu tinha uma missão a ser cumprida. Né? Logo de cara já. Logo de cara. Daí eu pedi um tempo para pensar, né, porque você leva um susto, você nunca estudou nada, nunca viu nada, e de repente vem aquela proposta mais com um tomzinho assim de intimidação, como diz assim, ainda tem cura, ainda dá tempo, sabe? Tá? Então foi assim que ocorreu, né? Daí com o tempo veio mais situações já dentro do trabalho, né? Aí o Dr. José, naquela época, o trabalho de sábado era tocado com 2 caixas de som e com um CDzinho. E o Dr. José já vinha falando há tempo para o pessoal que ia chegar um irmão que ia pôr a música ao vivo. E esse irmão era quem? Aí foi onde me encaixei na casa e estamos até hoje com o violãozinho ali, né? Então foi o início de uma melhora assim, do trabalho de sábado, né? Com a música ao vivo, assim, o pessoal interage mais, canta mais, né? Onde você aumenta a vibração. Exato. Do trabalho. Falando em energia e em vibração, a gente se encontra bem aqui na entrada do portal. E o Senhor comentou com a gente que esse portal tem uma história. Poderia contar pra gente qual que é a história desse portal? Então, esse portal, ele é o nosso cerne, né? Onde a gente vem pegar a energia mais forte da casa, sai daqui. Né? E lá atrás, naqueles idos tempos, né? Aqui onde nós estamos na entrada era mato. E nós abrimos uma picada com facão. Eu lembro na época o falecido Gerson França e o Júlio. E fomos até ali onde tinham feito um lagozinho para criar um peixinho, uma coisinha ali. Então foi praticamente desbravado, né, essa situação. Sim. Aí então fizemos um portalzinho com o tempo, né,
O pessoal fez, descarregou caminhão de areia, fizeram um mutirão, carrinho de mão, trazia aquela areia para cá. Foi feito um portal aqui bem menor que esse aqui, mas era o que comportava para o número de médiuns da época. Sim. Então foi crescendo e hoje ele está maior e vejo que já está pequeno Já tá pelo pequeno. número de médiuns. Mas a função dele continua a mesma. É esplêndido, toda a energia sai daqui. A gente vem, busca. Aqui é natureza, energia pura, né? Então é o cerne da casa. Sim. Tá passando mal, tá com uma tristeza, uma ansiedade, vem aqui, põe o pé no chão, nessa areia, né? Reflita, você sai daqui novinho. Seu Ítalo, e qual que é o teu papel dentro da casa? A minha função com o tempo, né? A princípio era arranhar um violãozinho. Sim. Que já fez uma diferença grande, né? O pessoal começou a interagir, a cantar junto, né? Então você fica mais forte. E daí veio a questão da conversa, né? Porque tinha bastante leitura, eu me esforcei, na verdade, no princípio aquela empolgação, aproveitando, né? E Kardec, coisa aí, veio a tal na época chamavam de gabinete. Só quem fazia era o Evandro. Sim. Né? E daí ele passou, me ensinou a casa, então ficavam nós outros, porque o Evandro já não estava dando conta sozinho. Mas daí então eu tocava o violão e fazia o gabinete. Já tinha duas coisas. Sim. Entende? Então daí com o tempo daí veio a parte das palestras, né? De fazer as palestras todas, né? E hoje tem mais alguma coisinha, né? Que veio depois. Sim. E o gabinete de antigamente é a conversa fraterna de hoje, isso? Exatamente, Laurinha, exatamente. E o que seria a conversa fraterna? A conversa fraterna, que é o nome atual, ela nada mais é que uma leitura da literatura espírita. Kardec, como você aplica esses conhecimentos, esses ensinamentos na tua vida? Então a pessoa vem, às vezes, com uma ansiedade, um outro problema emocional, aí você pesquisa dentro do que diz a literatura, como diz Kardec, o que pode ser aquilo, como pode ser atenuado aquilo, né? Então essa é a função da conversa fraterna. Ela é a conversa mais simples, onde você mostra o ensinamento da doutrina para a pessoa aplicar em si, achar, procurar dentro de si uma razão daquilo que está ocasionando um problema. Né? Hoje nós temos um outro tipo de conversa. Hoje em dia, além da conversa fraterna, também tem a conversa kármica, né? Que é o senhor que também faz essa conversa. Passa a coordenação do grupo. Da coordenação. Qual que é a diferença dessas duas conversas? É como eu disse há pouco, Laurinha, a fraterna, ela é baseada na literatura da visão espírita, Evangelho, Livro dos Espíritos. A kármica ela já é mais recente, ela já veio dentro de uma visão arcturiana, Dr. Walter. Ela mexe com problema, como diz, kármico, são acontecimentos passados que não foram bem resolvidos, né? A gente mexe mais nessa encarnação, não fazemos vidas passadas, entende? Então, você mexe muito mais com o emocional da pessoa, né? Onde muitas vezes ela tem a necessidade de verbalizar, pôr para fora aquela mágoa, aquele sentimento que vem pesando, né? Só que a primeira reação das pessoas é se fecharem, se trancarem, se protegerem. E acabam, às vezes, levando para casa de novo aquilo que incomoda. Sim. Mas a conversa kármica, uma complementa a outra. Muitas vezes, uma pessoa, às vezes, precisa conversar com ela do jeito fraterno, usando as obras, tudo, para ela ir relaxando, para você conseguir que ela consiga exteriorizar aquilo que está magoando ela. Esse é o kármico. Além de ser o coordenador, né, da conversa fraterna, da conversa kármica, o senhor recebeu um convite para palestrar aulas. Como que chegou esse convite? Como que foi toda essa história? O CEP tem uma coisa que eu acho fantástica. Ele tem uma linha de ensinamentos, evolução,
não ficar preso a uma tradição, né? Procurar conhecimentos novos dentro da busca, né, da evolução espiritual. Isso também foi uma das coisas que me cativou, porque quando eu conheci o Espiritismo, me abriu o horizonte, aquela coisa. Então você vai atrás de informação. Sim. E com o tempo lá atrás, daí veio o violãozinho, daí veio a conversa, não sei o que, e você vai aumentando o teu horizonte de conhecimento, né? Você vai sentindo, você vai incorporando na tua vida, na tua filosofia de vida, isso. Então tudo é uma coisa nova, e é interessante pelo seguinte, Laurinha, não deixa de ser uma ferramenta para os médiuns da casa, que recebem, que incorporam, porque as entidades também precisam de ter um suporte, tipo uma biblioteca, digamos assim, dentro da cabeça do médium, para ela poder usar aqueles termos com consulentes, entende? Então é uma ferramenta fantástica. E nesse ponto o CEP está sempre lá na frente. Hoje nós temos aí entidades cósmicas tratando, além de preto velhos e caboclos, entende? Então o CEP é uma coisa cósmica. A gente já está começando a ter essa visão. Os médiums da casa, dentro das nossas aulas aí, tudo, né? Então a gente vê que não somos só cidadão brasileiro, somos cidadãos cósmicos. Uma coisa que acontece todos os médiums que integram a casa, que aconteceu comigo inclusive, foi: passa pelo Ítalo que tem que pedir o banho de proteção. Poderia explicar o que é o banho? Esse é um banho de descarrego, né? Porque veja bem, Laurinha, quando você vem para casa, você vai interagir com outras pessoas, consulentes. Então você tem que vir, né, mais limpo possível espiritualmente, porque senão você vai acabar contaminando quem veio se tratar. Sim. Né? Então esse banho, antigamente era outro rapaz que fazia. Mas como eu moro no sítio, na colônia, eu tenho facilidade a ervas e a mata. Né? Então daí comecei eu a fazer. Né? São plantas, algumas com espinhos, outras não, como o Espada de São Jorge, como a arruda. Enfim, é uma miscelânea de plantas ali, não tem uma receita específica, mas ela tem um significado, uma importância vital para o médium, né? E para casa também, e para os consulentes, né? Que você, né, vem já descarregado energeticamente favorável, né, para conviver com o pessoal que vem em busca de um alívio de um sofrimento, né? Então é isso que ocorre, é o banho de descarrego. A gente ensina as pessoas, né? É feito com álcool, né? Fica lá 30, 40 dias, né? Até tirar toda essa essência da planta, das plantas, né? E é uma coisa muito importante, não, acho que em toda casa espírita, né? Um banho de descarrego, né? A casa receita também outros banhos de energia, um monte de outros tipos os consulentes no caso, mas os médios a princípio é uma das primeiras coisas que é recomendado. Aproveitando, né, esse gancho de banho de descarrego, existem outras formas, pode-se dizer naturais, de poder ter esse descarrego? Temos. Uma coisa que tem pouco nesse planeta: água. Laurinha, veja bem uma coisa: chuveiro, um banho de chuveiro. Perceba que antes de você tomar o banho de descarrego, você toma um banho de chuveiro. Sim. Né? Você limpa a água, é altamente energética. Você se revitaliza, se ergue. Né? Aí depois o descarrego. Mas eu gosto de pensar assim, né? Um banho de cachoeira é muito bom. Mas agora, se estiver dentro de casa um chuveiro que você pensa que baita cachoeira caindo no teu coronário, é um passo. Além de pedir para o Senhor pelo banho de proteção, sempre pedem: por favor, se inscrevam nas aulas de passe do seu Ítalo. Primeiramente, poderia nos explicar o que é o passe? O passe, assim, uma visão mais simplória, seria uma espécie de uma transfusão, como se fosse uma transfusão de sangue, só que ela é energética. Por isso a importância do banho de descarrego, quando você vem para dar um passe numa pessoa,
né? Uhum. Você vai estar recebendo uma energia que você vai transmitir para essa pessoa. Uhum. Então, isso é a importância do passe, né? Eu não ensino a dar o passe, eu mostro aí alguns fatores, né? Que toda casa, que o passe, na verdade, é a coisa mais simples que tem dentro de uma casa espírita, Uhum. mas ao mesmo tempo ela é uma das mais importantes, porque é uma troca energética. Sim. É isso que ocorre aqui, né? Então, cada casa tem um jeito, uma forma, faz uma leitura, né? Muitas vezes entra um médium novo na casa, mas eu já sou espírita, ou bandista há tantos anos, eu sei, não, mas a casa tem esse formato. Sim. Então a gente dá algumas explicações técnicas, como a distância, o tempo, a velocidade das mãos, a concentração, entende que às vezes ocorrem imprevistos ali, a pessoa está sentada tomando um passe, ela pode se sentir mal, receber uma entidade, então você tem que estar pronto para às vezes uma ação inesperada ali, Sim. com a maior cautela, senão vai pôr em pânico o resto dos Fica os dois. E esse não é o nosso interesse, não. Então o passe é isso, é a ferramenta, a primeira é a nossa chave de fenda, mas que abre todas as portas. A gente sempre acaba finalizando a entrevista aqui no portal, por ter essa presença marcante, essa energia. E aproveitando tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco pessoal, que é: qual foi uma situação mais marcante que você presenciou aqui? Uma coisa que me ajudou muito depois de fazer essa leitura, né? Muito tempo atrás, eu acho que ainda iria ter, acho que uns 18, 20 médiuns na casa. Só tinha a parte nova ali, né, que hoje é antiga, né? Então, num trabalho de sábado, né? Era um sábado de chuva, sábado carregado, e nós estávamos com 4 pessoas na assistência. Aí, Laurinha, você cantando, lendo as mensagens, tudo para 4 pessoas, te vem na cabeça, né? O que está acontecendo, né? Mas daí tocamos como se tivesse ocorrido nada. Aí depois veio o conhecimento, que é a parte legal. Quando você tem um trabalho na casa, não é só as pessoas físicas que estão ali. Sim. Tem muito mais irmãos desencarnados que vêm atrás de uma informação, né? De ouvir uma palavra de amor, uma música, como é cantada, né? Então, para mim, ficou marcante, como diz assim, né? Essa citação. Por mais que você esteja sozinha na casa, você não está sozinha. Não está sozinha. Em dia de trabalho, mais ainda. E para fechar, a última pergunta: o que é o SERP para você? O CEP, para mim, eu posso dizer que foi e é e será o portal dos conhecimentos que a gente pode adquirir nessa terceira dimensão, quem sabe na quarta, lá para frente. Sim. O CEP é uma escola primária, tá? De fundamental, intermediário, enfim, superior, né? É uma escola da vida, da filosofia, uma escola que te faz você se entender, você se reconhecer, que vai desabrochando as tuas potencialidades, aquela coisa que está latente dentro de você, que você começa a entender que tem coisa boa de vidas passadas, né, mas que estão guardadinhas aqui. O SERP tem essa função de aos pouquinhos ir remexendo e botar você em dia. Sim. Seu Ítalo, você não tem noção do imenso prazer que eu tive de entrevistar o senhor, de saber da sua história, de saber tudo que você faz aqui dentro, a tua importância aqui dentro. E eu só posso expressar minha gratidão pela conversa que a gente teve hoje. E realmente muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ajudar todos que estão aqui, fisicamente e espiritualmente, como você disse. E é isso, realmente, só tenho a agradecer. Também agradeço a oportunidade, Laurinha, ao Cláudio, né, que poder passar um pouquinho, né, os mais novos, um pouco dessa história, né, que eu espero que esses que estão entrando sigam por bastante tempo aqui. Sim. O SERP vale a pena. Com certeza, com certeza. Gratidão pela oportunidade. Um abraço.
fique atento às próximas publicações. A Trilha do Serp, onde compartilhamos boas energias.